Olá, eu sou o Leandro Queiroz, eu sou professor da Universidade de Vila Velha. Estou aqui para conversar com vocês a respeito dos temas abordados sobre comunicação, sobre TV e rádio, e espero acrescentar algo para vocês, a quem me escuta, a quem me vê, e chamar para um diálogo também em algum momento, quando pudermos. Podemos, mas precisamos marcar. Eu autorizo o uso da minha imagem e do meu áudio também. Estou falando de 1993 a 1997, quando eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo. E não só o meu sonho, como o sonho dos meus colegas, era pertencer a grandes empresas de comunicação. Grandes e consolidadas empresas de comunicação. É como se não houvesse a possibilidade, nem pensar a respeito das mídias sociais, da internet, da web. Não havia esse caminho. O caminho era muito restrito, portanto, era geográfico mesmo. Eu tinha que me formar e trabalhar numa grande empresa, se tudo desse certo, aqui mesmo no nosso estado. Evidente que isso não progrediu, na verdade, regrediu. Os postos de trabalho, todo mundo sabe, né, dentro dessas grandes empresas, caiu bastante, exatamente porque surgiu uma nova forma de comunicação. Na verdade, um novo veículo, uma nova experiência com a comunicação. Se eu estou falando de uma nova experiência com a comunicação, realmente ela de cabo a rabo, desde o dispositivo que faz o conteúdo acontecer, como é o caso, eu estou sendo gravado agora por um celular, pensem, por um telefone, que à época não havia a menor chance de você pensar nisso. Nem se você fosse um grande futurista. E esse telefone não é só um telefone que fala, mas é um aparelho, como o Bururu, meu colega, fala, é uma produtora dentro que cabe na palma da mão. Uma produtora que é capaz de falar ou me filmar e me gravar, e gravar meu áudio com muita qualidade, aquilo que era impensável, como eu já disse, no passado. Muito bem, isso já adianta o processo de dizer que a comunicação do passado era muito boa, mas pensando hoje, era limitadíssima. E se era limitada, ela era para poucos. Sendo para poucos, poucas pessoas tinham possibilidade de produzir conteúdos. E muita gente tinha a chance de consumir esses conteúdos. E era de mão dupla. Quer dizer, eu conseguia falar com essa pessoa que estava lá dentro da Gazeta? Não, dificilmente. Só se ele me encontrasse na rua e achasse que eu pudesse falar alguma coisa interessante, eficiente e tal. Ao contrário disso, eu só era um espectador, passivo espectador. E hoje, como todo mundo sabe, somos participantes desse mundo. Não só consumidores, mas também produtores de conteúdo. Eu vejo aí a grande diferença dos alunos, do aluno que eu fui e do aluno que hoje existe por aí, nessa nossa época. Quais os principais desafios para ajustar nessas mudanças citadas? Acho que o grande, o maior, aquele que é essencial que a gente coloque nosso pensamento, nossa capacidade de entendimento e de humanidade mesmo, é a notícia falsa, tudo aquilo que prega o ódio, que prega a violência, que prega o preconceito, a discriminação. Tudo isso é um grande desafio, porque, evidentemente, ninguém quer ser essa pessoa agredida, vítima de uma publicação, vítima de uma comunicação com má intenção. Se eu posso denunciar algo que está errado, como a gente tem visto hoje, trabalhos análogos à escravidão, eu também preciso ter essa capacidade de denunciar e me aplicar ao máximo para que as notícias falsas não se interponham à verdade, ou não se coloque à frente da verdade. Será que eu consigo detectar sempre as mentiras e sempre as verdades? É uma questão. Aliás, é um chamado para todo mundo que tem a comunicação que esteja no seu DNA, a comunicação,
estar atento a essa questão que é fundamental, primordial e humana. Qual uma dica que você daria para quem está enfrentando essa nova era da publicidade, quem vai se formar, quem está enfrentando essa tecnologia toda, essa publicidade nova? Se eu pudesse dizer, alguns anos atrás, 30 anos, eu diria que é estudar, conhecer o mundo, viajar muito, enfim, tentar perder a inocência em relação à comunicação, porque ela não te deixa ser inocente, ou pelo menos você sabe que não pode ser inocente diante dela, você tem que estar sempre desafiando essa comunicação, porque pode ser que ela seja mentira, ou pode ser que ela esteja tentando te levar para o caminho dos poderosos. O que eu poderia dizer é, certamente, daqui a 30 anos, isso que vocês estão vivenciando hoje, que parece algo que é imutável, será absolutamente descartado, assim como foi descartado nesses últimos tempos em relação às mídias tradicionais para as mídias eletrônicas. E dizer que talvez nada disso que vocês estão vendo agora, nem mesmo a minha fala, minha figura, seja mais interessante para esse momento aí de 30 anos depois. Quando vocês estiverem na posição de professor, por exemplo, eu penso que é isso. Como um grande profissional da área, que há muitos anos eu sei que você trabalha em várias partes da área de comunicação, fotografia, rádio, TV. Como você difere trabalhar com rádio e TV, como você trabalha hoje aqui na HF News, com trabalhar com rádio e TV quando você estava se formando? Como ainda manter atual o rádio e a TV? É uma pergunta mais complexa essa. Tem a ver com rádio e TV nos dias de hoje, pensando no passado. Até porque eu não fui exatamente alguém com um cotidiano de rádio. Então eu não tenho exatamente... Essa experiência está vindo para mim agora e está sendo super fértil. Eu estou me vendo novamente com uma sensação de aprendizado mesmo. E isso é muito bom para mim, para minha existência, eu acredito. Então eu não consigo necessariamente traçar um paralelo, assim como eu fiz quando eu tinha a idade de um aluno e hoje sendo professor. Mas é sempre desafiador. Mas o rádio é engraçado porque o rádio consegue se manter. Já decretaram o fim do rádio tantas vezes e ele volta, não sei se necessariamente mais forte, mas ele volta renovado também. Ele volta com uma sensação de que ele tem um lugar, ele tem o seu espaço. A TV, de certa maneira, também tem. É claro que ela vai passar por transformações, assim como qualquer pessoa, qualquer coisa passou, mas eu entendo ainda que ela se mantém, talvez com outras maneiras de se fazer, mas ainda vai se manter por muito tempo. Eu espero estar nisso por algum tempo, para depois te responder melhor, talvez, com mais exatidão. É uma questão muito complexa essa.